embora da igreja. Cara, foi mal. Tu ainda não entendeu o reino de Deus. Porque o reino de Deus é a igreja, é a evangelização. E a evangelização acontece através da igreja, é o batismo que acontece através da igreja. Você aí que é desengrejado, quantas pessoas você batizou esse ano? Fala, pum, pum. Água, pum, pum. Quantas pessoas você batizou esse ano? Você que é igreja dentro do seu quarto, dentro da sua casa, lendo a sua Bíblia. Eles não gostam desse alcunha. Eu estou usando para esclarecer, para ilustrar, mas eles não gostam, acho que é pejorativo. Em inglês, fala churchless Christianity. Cara, eu fiz um vídeo sobre isso esses dias, cara. Eu vou ter que parar o trabalho aqui, eu tava descascando um negócio que eu tava cortando lenha ali, né? Based, né? Cortando e acabou me dando bolha. Mas, focando aqui, cara, eu tava falando justamente sobre isso esses dias, eu fiz um vídeo. Aliás, se vocês estiverem escutando um monte de voz, é que do lado da minha casa tem um colégio e tá tendo recreio das crianças, né? Então, mas olha que interessante. É, agora o Rodrigo Silva trazendo um conceito, entendeu? Conceitos de estudos, de notícias, de informações, a realidade, uma questão social e cultural, uma questão mais social, né? Que aconteceu dentro das igrejas, que gerou toda essa cultura de desingregização. Inventei essa palavra aqui agora, mas os desingrejados. Se alguém que é desengrejado tá me escutando e tá se ofende com isso, eu peço perdão, mas é o termo que se usa para pessoas que, mesmo com todos os versículos bíblicos, todos os argumentos, a ideia principal, uma das ideias principais do cristianismo, que é Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo, não. Eu não preciso de igreja porque eu posso ser igreja em qualquer lugar. Cara, isso é uma desculpa para ser desengrejado. E é uma desculpa que não é pautada em teologia, não é pautada em argumentos concretos, sólidos, apenas em rebeldia. Então, claro, eu não posso também ser generalista, dizer que todas as pessoas que são desengrejadas são por rebeldia. Tem muita gente que infelizmente sofre dentro das igrejas. Só que essas coisas acontecem porque a igreja é feita por homens. Então, quando nós entendemos que a igreja é feita por homens, nós também temos que entender que lá dentro haverá erros. E esses erros devem ser corrigidos. Mas não vai ser de uma hora para outra. Então, se nós temos. Se tu, um dia tu possa estar me escutando, né? E frequentou uma igreja onde teve um pastor que, por exemplo, fez caixa 2, roubou dinheiro da igreja. Meu Deus, o pastor roubou essas igrejas, não tem nada a ver com Jesus, eu vou embora da igreja. Cara, foi mal. Tu ainda não entendeu o reino de Deus. Porque o reino de Deus é a igreja, é a evangelização. E a evangelização acontece através da igreja, é o batismo que acontece através da igreja. Você aí que é desengrejado, quantas pessoas você batizou esse ano? Olha, pum, pum. Água, pum, pum. Quantas pessoas você batizou esse ano? Você que é igreja dentro do seu quarto, dentro da sua casa, lendo a sua Bíblia. A questão é que não tá errado. Você tem que ter o seu relacionamento. Você tem que ter o seu relacionamento dentro do seu quarto com Deus. Você tem que ter o seu relacionamento pessoal, entendeu? Com Deus, porque o evangelho faz parte disso. Você precisa aceitar Cristo com sua decisão pessoal. Só que frequentar a igreja é um dos pilares do seu relacionamento com Deus. Estar em comunhão com a igreja, entende? Então, por exemplo, você ora porque faz parte do seu relacionamento com Deus. Você jejua porque faz parte do seu relacionamento com Deus. Você lê a palavra porque faz parte do seu relacionamento com Deus. E você vai para a igreja, tem o seu momento de adoração e tem o seu momento de comunhão com os irmãos porque faz parte do seu relacionamento com Deus. Você que não faz isso tem um motivo. E esse motivo precisa ser reconhecido. E você precisa entender que se você precisa, fica muito impositivo. Eu não estou tentando impor a ninguém que a pessoa precise ir para a igreja. Eu estou mostrando argumentos que demonstram, e o Rodrigo Silva fez isso aqui, agora a gente vai até voltar, vamos reagir de novo, mais uma vez. Você precisa ver... desculpa. Nós estamos apresentando argumentos que mostram, entendeu? Argumentos teológicos, sociais, entendeu? Entendimentos lógicos de que frequentar uma igreja é estritamente importante. Vamos assistir. Essa preparação, estar preparado para não ser arrebanhado junto com... Quer dizer, para não seguir... Arrebanhado mesmo, é isso mesmo, arrebanhado mesmo. Para não ser arrebanhado, então, pelo anticristo, essa preparação ela só se dá por meio da igreja. O que eu quero dizer com isso? Dá para
Dá pra fazer isso sozinho no quarto ou você tem que congregar pra se Boa preparar? pergunta. Você sabe que desde os anos 1960, quando teve o Concílio Vaticano II, começou uma crise eclesiástica dentro do catolicismo, depois chegou no mundo evangélico. Eu vou historiar rapidinho em 2 minutos. Por favor. O Concílio Vaticano II foi uma coisa que, assim, foi uma polêmica do catolicismo do século XX. Porque uma ala progressista da igreja viu o Concílio Vaticano. Quem é católico e conhece a história da igreja vai entender o que eu estou falando. Uma ala progressista da igreja viu o Concílio Vaticano II como sendo uma porta de abertura para a modernidade. Já vinha já tinha o processo do ornamento que era antes, né, do Papa Paulo VI, antes do Paulo VI, do João XXIII, de modernizar a igreja, as encíclicas sociais de João XXIII. Tu vê, né? Qual que é a questão aqui também? Uma questão política, uma opinião política minha, né? Progressismo, né? Por exemplo, progressismo dentro da igreja. Como ele mesmo disse, bispos e padres, né? Pessoas de alto escalão que tendiam a uma questão progressista. Então, qual que é a ideia? O progresso, vamos melhorar, vamos mudar, a igreja precisa mudar, a igreja está se desatualizando. Desculpa, a igreja não está se atualizando com o mundo e tal. Eu não concordo com isso. Eu sou conservador. Ah, Rafael, tu quer que tudo fique... Não, o que é o conservadorismo? É manter o que está funcionando e atualizar o que não está funcionando. Isso é conservadorismo na íntegra, na realidade, entende? Só que dentro das questões eclesiásticas e mais, dentro das questões religiosas, entende? Você querer alterar, ou melhor, né? Alterar com o pretexto de evoluir questões religiosas e eclesiásticas, né? Querer atualizar questões voltadas à fé, na minha opinião, não faz sentido. Por quê? Vou falar em si do cristianismo, porque eu não sou teólogo a fundo de outras religiões, né? Desculpa, não sou conhecedor a fundo de outras religiões, entende? Também eu ainda não sou teólogo, né? Mas estamos no processo aí. O cristianismo é uma religião pautada nos entendimentos, na visão do mundo, né? Posso dizer assim, nos preceitos, nos conceitos ensinados por Cristo. Então, por exemplo, eu não sou católico, mas eu vou falar sobre o catolicismo e na ideia deles de que vale as escrituras, mas também vale a tradição cristã. Então, por exemplo, se a tradição diz que os apóstolos, a igreja primitiva, a primeira igreja apostólica, né, que eles falam que é a igreja apostólica romana, a igreja católica, a igreja de Pedro, de Cristo, né, praticava o ensino de 2 mais 2 é igual a 4, aí agora, nesse mundo atualizado, os conceitos mudaram, né, e aí agora as pessoas querem que 2 mais 2 seja 4,5, entendeu? Não pode se mudar aquilo que foi estabelecido na igreja primitiva, foi estabelecido na tradição. Considera a tradição. Então, por exemplo, a tradição da igreja, a igreja católica entende que a Bíblia e a tradição são as autoridades, são os que regem o direcionamento da igreja. E a tradição diz que na igreja primitiva os apóstolos, Jesus Cristo estabeleceu que 2 mais 2 é igual a 4. É uma situação hipotética, entende? Agora nós vamos mudar porque precisamos se atualizar, entende? Então, eu não vejo como tu aplicar questões progressistas dentro de questões religiosas. E aqui eu citei o catolicismo. Então, por exemplo, os evangélicos, vamos reescrever a Bíblia. Não, calma lá, entende? Não precisa se reescrever a Bíblia e não pode se reescrever a Bíblia, até por conta dos versículos, né? Gálatas... Aqui, ó. Agora sim. Admiro que vocês estejam abandonando todo rapidamente aqueles que chamou pela graça de Cristo. Tá bem. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou os anjos do céu preguem um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, vamos mudar a Bíblia, né? Vamos alterar a Bíblia, vamos atualizar a Bíblia. Isso não faz sentido, porque são questões de fé. A fé é pautada naquelas escrituras. Então nós mudamos
as escrituras, podemos logo mudar a fé também, entende? Então nós temos um problema gigantesco dentro disso, dentro do progressismo. Eu não tô vindo aqui dizendo, progressistas não prestam. Não tô falando sobre política. Eu tô falando sobre essas questões políticas implantadas na igreja. Na minha opinião, tem um problema seríssimo nisso, né? Em aplicar o progressismo, a necessidade de evolução, de atualização dentro de questões como a fé, né? E é engraçado que tu não vê nada disso em outras religiões, né? Tipo, não, precisamos mudar como que se fazem o sacrifício, não é sacrifício, né? Mas as oferendas dentro do candomblé. Não, calma, por quê? Entendeu? Tipo, tu não vê isso, né? Então já havia esse movimento. Então uma ala progressista da igreja estava ansiando por aquilo. Exemplos do que era que essa ala progressista ansiava e que o Concílio Vaticano II deu essa autorização. Primeiro, os padres não precisam mais usar hábito. As missas não precisam mais ser em latim e de costas para o povo. Sim. As freiras não precisam usar hábitos. Você está entendendo? A obediência aos bispos pode ser um pouco mais questionada, uma série de coisas assim. Já a ala mais conservadora da igreja, que entendia esse progresso como sendo uma perda de valores, entendia que não, que o Concílio Vaticano II estava mergulhando a igreja numa apostasia. Tá? Então você tem de um lado figuras não que eu concorde sim, no sentido não que eu concorde de tipo não que eu concorde no sentido de que a igreja estava mergulhando numa apostasia, mas eu entendi o que eles estavam querendo dizer, né? Progressista, o João Baltazar, do outro lado, falando que não, foi a pior coisa da igreja, etc. Bom, então, nessa época, começou a ter uma igreja, um êxodo muito grande de católicos. É aí que foi o divisor d'água, anos 60, 1960. O concílio foi em 65. Um divisor d'águas que antes o católico era católico mesmo, praticante, em todas as partes do mundo. Sabe aquela famosa beata que a gente fala no Brasil, né? Todo mundo era católico. E era por força de lei, você tinha que participar dos 7 sacramentos, ir para a igreja católica. Era inadmissível você não ter o seu filho batizado, crismado, feito primeira comunhão, não nessa ordem, né? Tinha que fazer tudo isso, pedir a bênção para o padre, fazer o sinal da cruz quando passava à frente de uma igreja. E a polarização entre protestantes e católicos era muito, muito acirrada. Mas a partir dos anos 1960, um grande grupo de católicos cansou daquela briga. E tem um autor, padre, depois ele até deixou a batina, François Roustan, que ele escreveu um artigo na revista Christus chamado Le Troisième Homme, o terceiro homem. E ele diz o seguinte... Qual é o nome dele? Roustan, que escreve. François, né? François Roustan, Le Troisième Homme. Ele falava, antes havia um homem que era o progressista. Perdão, o conservador. Depois veio o progressista. Os dois brigando dentro da igreja. Agora surgiu o terceiro homem, que é aquele católico, que ele cansou da briga, ele só apagou a luz e eu sou católico, mas já não vai mais para a igreja, já começa a ficar isso no quarto. Exatamente. Aí surgiu esse que acontece hoje em todas as igrejas evangélicas, a igreja católica, todas as denominações. 20 anos atrás. Aí que começou esse fenômeno. E tu vê, todo esse fenômeno começou por causa dos homens, sendo que a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que nós devemos estar em comunhão na igreja. Aí por conta de todas essas brigas, todas essas coisas criadas por homens, vivenciada por homens, estabelecida por homens, hoje outros homens pegam esta Bíblia que diz que é para eles frequentarem uma igreja, né? E não preciso. Eu leio em casa, pastor rouba, pastor faz isso, pastor aquilo, padre isso, padre aquilo, eu sou melhor que eles, eu não vou na igreja. Entende? Então, tipo, o que Deus... Eu sempre digo, o que a igreja está fazendo? A igreja é feita de homens e tem seus erros. O que a igreja fez? Agora, o que Deus está fazendo? Então, o que a igreja diz pra você fazer? O que você teve como conclusão? A igreja errou nisso. Minha conclusão, não vou mais na igreja. Tá, o que Deus fez? Deus fez isso. Deus é perfeito, tal. Deus quer isso, Deus quer aquilo. Então, por que não obedecer a Deus? Entende? Enquanto isso, a ala protestante, com seus congêneres, né, o mundo evangélico, o pentecostal, neopentecostal, etc., mantinha ainda aquela visão mais... Não, eu tenho que estar na igreja, blá, blá, blá. Só que, tardiamente, o fenômeno que aconteceu na Igreja Católica, do êxodo de membros
para se tornar o terceiro homem, aconteceu também no protestantismo. Olha só. São os chamados desigrejados. Uhum. Eles não gostam desse alcunha. Eu estou Sinto muito, usando para mas... esclarecer, É para ilustrar, mas eles não gostam, acho que é pejorativo. Em inglês fala churchless Christianity. E na Alemanha já tinha um movimento assim, Jesus sim, igreja não. Olha Porque isso. o pessoal desencantou com a Jesus sim, igreja não. Aí Jesus lá atrás. Bom, vou fundar minha igreja. Jesus, não, sobre esta pedra eu fundo a minha igreja. E aqui é o seguinte, quero que vocês se reúnam para ceiar e façam isso em memória de mim. Aí tá lá o Rafaelzinho. Vou abrir live, fazer meus vídeos. Clim. Pastor é tudo uns merda. Eu odeio pastor tem que tudo, pastor vai tudo pro inferno. Você que frequenta a igreja, você vai pro inferno. Agora vamos assistir bobagem a tarde toda aqui na live. Entende? Tipo, com a igreja. Complicado. Teve até um católico, que eu vou tentar lembrar o nome dele agora, que ele falava que a igreja era a frustração dos sonhos de Cristo. Cristo sonhou com o reino. Eu quero lembrar, daqui a pouco eu o nome dele. Francês também. Jesus sonhou com o reino, não com a igreja. A igreja foi assim, é o que deu. Você tá entendendo? É o que deu, tá aí. Então, hoje tem uma parada muito grande das pessoas que é o seguinte, olha, igreja, eu não preciso de igreja. Eu vou parar para passar raiva. Tem tanto escândalo em nome da igreja e tudo mais e tudo. Mas qual deveria ser a nossa postura? Biblicamente, tem uma passagem que diz assim, não deixem de congregar como é costume. Transmiti essa passagem esses tempos, mandei essa passagem esses tempos pra um streamer que eu assisto, que ele, tipo, pra ele igreja não presta, e é ele Deus, tipo, Deus quer que ele fique na casa dele, é uma coisa assim, claro, não vou falar aqui com raiva, eu não tenho raiva dele, gosto muito dele, não é à toa que eu assisto as lives dele. Só que, assim como ele e muitos outros, infelizmente, isso é um movimento que acontece, isso é um movimento que tá crescendo, entende? Cada vez mais, as pessoas não querem saber de igreja porque, cara, é aquilo, eu já passei por problemas dentro da igreja, eu já fui ferido dentro da igreja. E permaneci, porque eu vou ser líder da igreja um dia, se Deus quiser, né? Se for da vontade de Deus. É só fazer diferente. Então, por exemplo, olha, o que eu vejo? Todos nós, a gente procura a solução mais fácil para resolver nossos problemas. Só que isso é um vício ruim. Vou provar para vocês que é uma solução fácil. Fizeram tal coisa de errado comigo na igreja. O que eu faço? Eu saio. É a solução mais fácil. Agora, outra solução que talvez foi o que eu fui orar, fui buscar, fui entender em Deus, foi o que ele me mostrou é, cara, fizeram isso, Deus, fizeram isso contigo na igreja, então perfeito. Tu vai continuar, tu vai obedecer, tu vai honrar teus líderes, e quando tu for líder, tu faz diferente. Entende? Tu melhora, tu cresce, tu vive pelo reino, entendeu? Evangeliza, vive como missionário, treina missionários, treina evangelistas, treina pessoas focadas no reino, entende? Cresce, desenvolve reino, Jesus Cristo, sabe? Tipo, não. Ai, você acredita que o pastor teve a cara de pau de pedir dízimo? Eu não venho mais nessas igrejas. De alguns. Não deixem de congregar. Então, eu acho que a pandemia que nós congregamos, deixem de congregar. E a igreja é uma ordem de Cristo para que nós congreguemos. Se tiver alguém que tá me assistindo que não vai na igreja, fala, igreja é uma merda, igreja não presta, eu preciso que você escute esses 2 versículos. Qual deveria ser a nossa postura? Biblicamente, tem uma passagem que diz assim, Hebreus, não deixem de congregar como é costume de alguns. Não deixe de congregar. O que é congregar, meu parceiro? Não deixem de congregar. E a igreja é uma ordem de Cristo para que nós congreguemos, tá certo? Então, eu acho que a pandemia trouxe isso. Tem muito adventista hoje que não vai mais para a igreja, porque agora ele descobriu a internet, que ele pode assistir o pregador que ele quiser, porque ele vai dia de sábado para a igreja. A mesma coisa para outras aí. Eu penso diferente. Jesus mandou congregar. Ele falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Ele não falou onde houver um. A palavra igreja, quando alguns falam assim, a igreja sou eu. Essa frase é uma tolice do ponto de vista gramatical, que a palavra igreja, eclesia, em grego, chamados para fora, hebraico,
é uma coletânea, um conjunto de pessoas. É Exatamente. coletivo. Se eu não me engano, igreja significa chamados para fora. Seria tão estúpido dizer Não chamado, chamados para fora. ele é a colmeia. Não, a abelha não é a colmeia. A colmeia é um coletivo de abelhas. Então a igreja não sou eu. A igreja sou eu e mais todos os outros com os quais eu sou obrigado a conviver. Porque mesmo se tratando da minha igreja com as minhas doutrinas, tem gente lá que eu não vou com a cara dele. E ele também não vai com a minha cara. Isso Não é tem normal. como viver. Mas tem que conviver. Que é a maneira que eu tenho de lidar com o meu ego. Nossa, falou o que mais ataca a maioria dessas pessoas. Eu não vou mais na igreja. O pastor tá pedindo dízimo. O pastor tá fazendo isso. Tem irmã fazendo fofoca. As pessoas dentro da igreja são tudo emicaltradas. Tudo servem o sistema. Eu tô fora do sistema. Eu sou alfa de verdade. O sistema não me pega. São tudo satânicos, são tudo emicaltrados. Eu estou fora do sistema. Eu sou brabo. Eu sou brabo. Somente eu. Eu não vou na igreja. É a maneira que Deus me põe de lidar com o meu ego. Você vai conviver com um cara com que Eu acho que a gente tem que escutar essa parte de novo. conviver. Que é a maneira que eu tenho de lidar com o meu ego. Olha só. É a maneira que Deus me põe de lidar com o meu ego. Você vai conviver com um cara com quem você não fazia amizade, mas lá ele vai ser seu irmão. Deus está trabalhando o meu ego, a minha arrogância. Por que eu sou tão superior que eu não posso conviver com ele? Só porque eu sei falar mais de um idioma e ele fala mal o português? Só Por que eu tenho que conviver com aqueles emicaltrados da igreja? Com aquelas pessoas gados que estão no sistema? Eu tô fora do sistema, eu não sou emicaltrado. Agora eu fui específico. Assim, se um dia você streamer, que eu estou sendo específico agora, está vendo meu vídeo, saiba que eu já assisti muito essas lives, gosto muito, já troquei uma ideia contigo através das lives, mas, cara, tem uma falha aí, só porque eu sou um CEO de uma empresa? Bom, no meu ponto de vista, humano e tentando ao máximo possível ser humilde, né? E aqui nesse momento dizendo que, meu ponto de vista. Ah, Rafael, existe a possibilidade. Tá, tudo bem que seria uma possibilidade que vai contra as escrituras, mas existe a possibilidade de eu estar totalmente errado. Eu não preciso ir na igreja, a igreja não serve pra nada. O negócio é ficar em casa, lendo a Bíblia em casa. Então, amém, então tu tá certo, eu tô errado. Mas as escrituras não apontam pra isso. E ele é o faxineiro da igreja. Hebreus 5:25. Você tem que estar lá, todo mundo cantando junto lá, e na hora da Santa Ceia, todo mundo participando junto. E na igreja adventista, a gente lava os pés uns dos outros assim na ceia. Na igreja católica, para dar o exemplo, na Batista, você tem que estar lá com um camarada que, o vizinho que te apurrinha, você está lá com ele na missa, recebendo a comunhão. Então a igreja faz parte dos planos de Deus. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Então, é estritamente necessário que a gente conviva em igreja. É estritamente necessário. Mas é aquilo. Acima de tudo, eu preciso agir como amor. Todos nós que frequentamos uma igreja, nós necessitamos agir como amor. Porque é uma verdade, uma vez eu escutei até do Rodrigo Silva. Vão ter pessoas que a vida toda delas, o que elas irão conhecer, infelizmente, né, da Bíblia, vai ser através da nossa vida. Da vida de quem vive, de quem está na igreja, é corpo de Cristo, se relaciona com Deus, tem relacionamento com Deus, entende? Então, você que tá assistindo até aqui, que não assistiu só parte do meu vídeo e disse, esse cara aí é um crente chato, entende? Saiba que é com amor e é através do meu entendimento e ao mesmo tempo tentando ser humilde agora, sabe? A igreja é importante. Você precisa estar em comunhão na igreja. Está correndo o sério risco de perder a sua salvação, porque está correndo, faz parte dos planos de Deus. Missa, recebendo a comunhão. Então a igreja faz parte dos planos de Deus. Qualquer pessoa avulsa está correndo o sério risco de perder a sua salvação, porque cristianismo sem igreja é como academia sem personal trainer dentro de casa. Você não faz direito. Entendi. Você não faz. Tá.
Então, muita gente precisa repensar a maneira como encara a própria espiritualidade, porque tem muita gente que pensa, quer dizer, se a gente for levar. É que tem, como eu disse, eu vejo que tem muito aquilo. Por que eu repeti a questão do ego ali do Rodrigo Silva? Essa questão que ele falou, rever a sua espiritualidade. E espiritualidade, dentro do cristianismo, pautada no individualismo, pra mim não passa de ego, entende? Então eu realizo a minha espiritualidade dentro do individual, dentro do meu quarto com relacionamento com Deus, através da Bíblia e somente isso. Cara, entendeu? Sendo que a própria Bíblia diz que tu tem que estar em comunhão com os teus irmãos dentro da igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. Levar em consideração o ponto de vista, o teu ponto de vista. Porque eu conheço uma galera que se diz cristão para valer, praticante no sentido de Uhum. eu, pô, falo com Deus e tudo mais, mas dentro de casa. Eu não tô indo a nenhum templo regularmente, tá? Mas eu tenho pensado bastante sobre isso, cara. Não sobre espiritualidade, sabe? Uhum. Isso é uma parada, uma das coisas que mudou em mim recentemente. Aí eu era o cara que via um carro e aí no carro tem um adesivo, foi Deus que me deu. Eu sei. Eu ficava, porra, Deus que te deu, mano. Pô, trabalhou pra cacete, cara, pagou um monte de parcela e foi Deus que te deu. E várias coisas foram acontecendo na minha vida e assim, de um jeito que uns problemas É o Espírito que e as convence, né? coisas acontecendo num tempo tão certinho e as coisas se encaixando e tal, que sei lá, é difícil pra mim dizer que, putz, isso aqui é muita coincidência. Eu já tô acompanhando o seu progresso espiritual desde a primeira vez que eu vim aqui. É. Não, sério, sério. E eu já te falei que Mas é isso. Top demais. Só parando por aqui pra dar o corte do vídeo. É isso aí. Muito bom. Mais uma vez, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, amém. Que nós não venhamos a ser desengrejados. Amém? Fechou.